Trago aqui no fundo do peito pasmo, soco, salto, susto e uma certeza bem certa. Um homem pra poder de fato ser um homem segue sozinho, segue sem trégua. Guardo aqui comigo em segredo o mar, o sol, o céu, a lua e uma esperança repleta. Um homem pra poder de fato ser um homem segue seguro em linha reta. Mas qual o caminho, afinal, que corre claro certo? Estrada, fio sem desvios. E quem sabe ouvir onde vai dar, em que morada, ou ao fim o que há de ser. Leve, 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 brisa leve, as nossas cismas. Longe, longe, quem sabe além, quem sabe ainda mais, bem além, quem dera. Trago aqui no fundo do peito um pasmo, soco, salto, susto e uma certeza bem certa. Um homem pra poder de fato ser um homem segue sozinho, segue sem trégua. Guardo aqui comigo em segredo o mar, o sol, o céu, a lua e uma esperança repleta. Um homem pra poder de fato ser um homem segue seguro em linha reta. Mas qual o caminho, afinal, que corre claro certo? Estrada, fio sem desvios. E quem sabe ouvir onde vai dar, em que morada, ou ao fim o que há de ser. Leve, 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 brisa leve, as nossas cismas. Longe, longe, quem sabe além, quem sabe ainda mais, bem além, quem dera. Quem dera. O fato nasceu, na verdade, a proposta primeira não era da gente ser um grupo. A gente simplesmente ia reunir algumas pessoas, alguns músicos, para fazer um show com composições de autores paranaenses. Entre elas até teria alguma coisa nossa, mas a gente queria contemplar vários compositores, porque a gente conhecia pessoas incríveis e que ficavam com aquelas músicas lindas na gaveta ou tocando só no churrasco para os amigos e tal. Aquela música nunca saía de um círculo muito pequeno. A gente falou, não, essas músicas são muito boas, a gente tem que dar um jeito e tal. E essas pessoas, que foi a primeira formação do Fato, toparam fazer esse show de autores paranaenses. Então, a gente fez esse show sem ter nome de grupo, né? E aí, depois, a gente já era um grupo.
E aí, com o resultado final, são 46 compositores interpretados e 39 gravados. Isso é muita coisa. Eu acho que a história de 2015 começa, na verdade, em 2013, quando a gente grava o disco Próximo, que é o nosso mais recente trabalho. Esse disco teve a produção do Pedro Luiz, participação de muitos artistas bacanas, nossos colegas de trabalho aqui de Curitiba, muita gente boa, e de fora de Curitiba também. O Lenine participou, o João Cavalcante participou, o próprio Pedro, aqui Daniel Schwartz, enfim, Alonso Figueroa, muita gente aqui. Aí esse disco já começa com o pé direito. Aí 2014 a gente termina, faz a pós-produção do disco, lança o disco em setembro e já começa fazendo alguns shows. Nós fizemos 5, 6 shows em 2 meses, é bastante coisa para nós, uma média muito alta. E 2015, na verdade, foi um ano que coroou esse processo todo, que foi o ano que a gente teve a grata satisfação de fazer show com Pedro Luiz aqui em Curitiba, Maurício Pereira em São Paulo, João Cavalcante e Alexandre Nero no Rio de Janeiro, e com mais 12 artistas do interior do Paraná e aqui de Curitiba também, que foi uma coisa maravilhosa. A gente conheceu um pouco do Paraná, um pouco da produção artística do Paraná, um pouco o retrato do que é o nome desse disco, para onde aponta esse disco, que se chama Próximo.
Eu acho que essa preocupação que a gente tem, né, com o espetáculo, e não só com ir lá tocar, o espetáculo que abrange, né, direção, figurino, luz, tudo, cenário, às vezes, eu acho que vem de duas coisas. Para mim, pelo menos, eu lá nos anos 90, eu toquei numa banda chamada Tuba Intimista. Eu entrei para substituir uma pessoa lá, que era a Rosemary Paese, e era um show que já estava pronto, e eu fui ver o show a primeira vez para ver o que eu ia ter que fazer, e eu vi aquele show e saí do show assim, que é isso? E esse show tinha a direção do Cleon Jacques. Era um show incrível, eles começavam de costas, e era muito impactante mesmo, muito lindo. Eu falei, meu Deus, como pode um show assim? Eu nunca tinha visto um show com isso. E aquilo me marcou profundamente, né? E eu falei, bom, todos os shows que eu for fazer na vida, eu quero que sejam assim, porque daí é uma coisa completa, é completamente outra experiência para o público, né? Então, eu acho que vem daí, assim, essa nossa insistência em fazer esse tipo de espetáculo, que dá um trabalhão, mas vale a pena, né? Porque a gente não trabalha só pelo resultado do palco, mas pelo processo todo que a gente vive com as pessoas. Todo mundo gosta muito de ensaiar e todo mundo gosta muito de ter uma direção, por exemplo, do Luiz Felipe Leprevaux, que dirigiu o nosso último show brilhantemente. Eu quero dizer que foi uma direção brilhante, que nos deu um show lindo. Fechados enxergam que a alma suplica sobre o tapete, parada quieta e serena. Vida bendita que entra, que sai e que deixa. Parada quieta e serena, vida bendita que
Tem uma frase de um sujeito que é muito conhecido no mundo inteiro, que se chama Che Guevara, que resume tudo isso, né? Hay que endurecer sem perder a ternura, jamás. Então, assim, acho que o nosso espírito crítico, assim, nós somos todos muito, nós conversamos muito. Às vezes a gente passa mais tempo conversando que tocando, é divertido. Isso. Os ensaios do Fato são um laboratório, de cidadania. Ideias, Nossa, é um fervo, né? Sim. Uma loucura. Eu acho que tudo isso nos faz, nos aproxima mais ainda, nos dá um sentido estético, e favorece um certo sentido estético peculiar e crítico ao mesmo tempo. Isso não impede que a gente olhe e tenha uma crítica eventualmente ácida em relação aos nossos pares, que amamos também, mas que eventualmente, enfim, segundo o nosso crivo, poderiam produzir uma arte mais provocativa, como a que a gente imagina que produz. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu esses tempos, com relação a essa singularidade, digamos, né? Que eu nunca tinha parado para pensar. Eu nunca tinha realmente observado que as nossas músicas não tinham refrão. E aí uma rádio falou que não podia tocar a gente porque não tinha refrão, né? E a gente faz música popular. É MPB o que a gente faz, né? Ah, mas não tem refrão. Realmente não tem refrão. Mas as rádios querem refrão, né? A imagem que eu tinha do grupo, às vezes, as poucas vezes que eu me deparei, né, com o fato fora do fato, é que era um grupo que sempre propunha linguagem. Então, eu vi um pedaço de um show aqui, um outro pedaço de show ali. Cada um tinha uma proposta em linguagem muito sólida. E essa capacidade de se reinventar e de continuar pensando que o foco é propor linguagem, e eu acho que é isso que mantém e que inspira e que dá futuro ao grupo. Então, outro elemento que eu acho que também traz um pouco dessa singularidade, e a gente tem percebido nos shows fora do Paraná e fora, até mesmo os do interior do Paraná, é a utilização dos tamancos como instrumento de percussão, assim. Tanto com a nossa maquininha lá, a tamancalha, que foi criada pelo Zé, como a gente tamanqueando mesmo, e não querendo fazer fandango, mas usando como um instrumento de percussão, como alfaia, como tamborim, como pandeiro. Isso acho que a gente tenta levar adiante, assim, para que outros grupos daqui também se utilizem desse nosso instrumento regional, para levar para o resto do Brasil e do mundo, oxalá. Um adendo legal a isso é que, assim, nem sempre que você tem uma alfaia num grupo, ela está fazendo um maracatu. É isso. É só um parênteses importante. É um instrumento de percussão. Eu não sei, vez por outra eu não sei porquê. Olho pra vida assim, como alguém que assiste a um filme repetido. Sou capaz até de antecipar finais. Desde o começo sei decifrar catástrofes e festas. Sombra e luz vão sem pressa compondo azuis. Toda tarde, cada manhã, artimanhas em círculos. Tal e qual, vida parte, seu mel, seu mal. Dor e graça, irmãs rivais, mundos ermos e íntimos. Mas pra mim esse sentimento é assim, indefinido humor, agridoce mescla enfado e nostalgia.
de abismo entre o fruto e o grão, e um ao outro se guardam em si, num espaço tão mínimo. Espiral, ciclo imperfeito sem final, duelo de espelhos a inventar seu espaço infinito. Viajar e bem longe, onde quer que eu vá, quase não leva além. Toda a estrada traz de volta a mesma esquina. Ah, meu bem, não me leve a mal, isso é sem qualquer malícia. Sim, vez por outra fico assim, meio cansado. Pode ser que eu me engane, eu não vou dizer que surpresas não possam saltar das mangas longas do destino. Você não pode escrever a história da literatura brasileira em 15 linhas sem falar Curitiba. Não pode. Você não pode escrever a história do teatro brasileiro em 15 linhas sem falar Curitiba. Não pode. Artes plásticas, a mesma coisa. Não pode. Música, ainda pode. A música popular. A música popular. Eu acho que é uma conjuntura de coisas. A indústria não está aqui. A música é uma outra forma ela tem que se inserir num certo nicho de consumo. Se ela não se insere, ela não existe para o grande público, e é disso que estamos falando. Então, assim, eu acho que isso não tem nada a ver com potencial criativo, com talento, absolutamente nada. Nada, nada. Tem a ver com o senso de ocupação de espaço que talvez a gente não tenha ainda, que o Nordeste tem muito, né? Que o Rio de Janeiro, claro, como capital, como berço, um dos centros da indústria tem, que São Paulo tem, enfim, e que nós passamos a ter agora com outras linguagens, né? Com o YouTube, enfim, a internet ajudou muito isso, né? Mas acho que desvincular a gente precisa entender que talento tem de sobra. A gente só precisa... E, claro, daí nós temos o nosso veio crítico, né? Que eu acho também que Curitiba precisa inserir no cenário nacional um elemento que a diferencie no quesito música do que faz o resto do Brasil. Porque tocar samba como os cariocas tocam, isso os cariocas já fazem muito melhor que nós. Eles inventaram isso. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, voltando à questão da linguagem, eu acho que se tem uma saída, é inventar moda na música popular e dizer, olha, bicho, isso aqui vocês não têm, nós temos. O que é Curitiba? Qual que é a marca cultural da música de Curitiba? A gente não tem isso ainda, né? Eu acho que isso está, talvez, em construção. Eu acho que precisa a gente ter debates mais difíceis entre os artistas, assim, de encarar certas questões, né? Ainda tem um comportamento aqui de todo mundo falar para todo mundo, seu trabalho é lindo, tá ótimo e tal, e beijinho e abracinho, tanto entre os artistas quanto também os jornalistas, é tudo lindo. Então, não tem, por exemplo, até tem um ou outro que dá umas beliscadas nas bandas de vez em quando, mas é pouco ainda, falta mais. A gente precisa se beliscar, se provocar para enfim, criar um outro caldo e a gente sair daí reinventado ou inventado pela primeira vez, talvez. Essa ser humana tá me enlouquecendo, essa indivídua tá me atazanando, tá me bagunçando de maneira assídua, tá me entorpecendo, essa sujeita insana é uma fonema que me enche
fecha a boca, toda correlata me substantiva, tão objetiva, super adjunta. Sou um prisioneiro da sua sentença. Ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível, seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível é um objeto na minha sintaxe, toda predicada vem me dominando. Quando adjetiva me bajula as frases, uma idioma me flexionando. É uma parágrafa tão incoesa que me dá certeza de ser abstrata. Não inventa crises nem exige crases, mas sua linguística só me maltrata. Ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível, seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. Na minha sintaxe, toda predicada vem me dominando. Quando adjetiva me bajula as frases, uma idioma me flexionando. É uma parágrafa tão incoesa que me dá certeza de ser abstrata.